Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas, bem-vindos. Bem-vindas também todas as pessoas que nos escutam desde o Brasil. É um grande prazer estar aqui com vosotras, celebrando nosso segundo dia de Brasil sequestrado. Acabamos de ter o laboratório de sonhos pandêmicos e agora, em breves momentos, começaremos com a video performance Pituém, uma carta em defesa dos guardiães do bosque, de Zahi Guajajara e Mariana Vilas Boas, habla de la resistência indígena. A video performance vai durar uns 15 minutos, mais ou menos, e em seguida vamos ter uma mesa redonda com as artistas Zahi, Mariana também, e as invitadas de hoje, que são Sônia Guajajara, Tassiano Brito e Adriana Pimentel. Bueno, vamos a dar un hola de todos para que sepamos quién es quién. Hola, Zahi. Hola. Olá. Hola, Mariana. Olá. Sônia, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo bem. Adriana, oi, oi. Oi, tudo bem? Tassiano. Olá, pessoal, boa noite, tudo jóia? Boa noite. Então, queria também deciros que estamos retransmitindo desde as redes sociais, desde Facebook e desde YouTube, y que toda la info y los links para las emisiones en directo los podéis encontrar en www.anticteatra.com y también que estamos siendo retransmitidos por la televisión BTV aquí de Barcelona. Mientras esperemos que la gente va entrando, voy haciendo una introducción a Brasil Sequestrado, que es un programa de conferencias performáticas de Cineforo con foco en la crisis democrática que vivimos en Brasil hoy en día, que está muy fuerte. Y comenzamos ayer con el viernes, ¿no? Con la obra Cuidado con aquel Bizarra, de la princesa Ricardo Marinelli, seguida de una mesa redonda que fue linda. Hoy hemos continuado, como he dicho, con el laboratorio de sueños pandémicos. Y ahora tenemos sesiones futuras en el segundo y en el tercer fin de semana de julio. Todas las sesiones se quedan grabadas y se pueden ser vistas y revistas en el Facebook, en YouTube de Teatro Antic o del Festival Grec hasta el final del mes de julio. Las actuaciones, las discusiones, las emisiones son siempre a los viernes y sábados a las 19 horas de España y a las 14 horas de Brasilia. Siempre con este formato. Primero tenemos una sesión de video performance o de un vídeo que dura en torno de 20 minutos, seguido de una charla con artistas, nosotros, los organizadores, curadores y las invitadas e invitados especiales. Todas las videos performances que presentamos en el programa son originalmente conferencias performáticas que tuvieron que ser adaptadas al vídeo por causa del COVID y han sido creadas expresamente para Brasil Sequestrado. Quería contaros también que Brasil Sequestrado es un proyecto con curaduría mía y de Isabel Ferreira y fue realizado en colaboración con Antic Teatra, donde estamos ahora. Y debería, en verdad, aquí debería estar hoy Zahi haciendo su presentación, ¿no? Y también la programación está creada en colaboración con la Asamblea de Mujeres Brasileñas contra el Fascismo de Barcelona. El programa forma parte de la programación online del Festival Grec y está dentro de las jornadas antifascistas del Teatro Antic, que tiene su programación durante todo julio y que va mucho más allá de Brasil Sequestrado durante este mes. Y ahora entonces yo voy a pasar a hablar un poco sobre la obra. Pituém, una carta en defensa de los guardianes de la floresta, en español, una carta en defensa de los guardianes del bosque, es una creación realizada para Brasil Sequestrado por Zahi Guajajara y Mariana Vilas Boas. Era para Zahi estar aquí hoy, como he dicho,
pero hemos tenido que cambiar para una conferencia performática. Digo, de conferencia performática para una video performance. Y entonces vamos a empezar ahora. Os recuerdo que volveremos en 15 minutos cuando acabe la obra para una mesa redonda con todos los participantes y las artistas. Y espero que os gustáis. Tenho também um segundo nome. Quando nasci, era necessário ter um nome branco. Não uso. Esse foi meu primeiro embate. A luta pelo meu próprio nome. Existem 305 etnias, 274 dialetos e cerca de 900 mil indígenas no Brasil. Em português, toda essa diversidade foi resumida em uma só palavra: índio. Para os brancos, não importa se temos embates, crenças, rituais e dialetos diferentes. Para eles somos todos iguais. Essa é uma das tentativas de apagar a nossa existência. Mas eu sou Guajajara. Por isso eu decidi começar contando a minha história. Nasci na aldeia Colônia, na reserva indígena Cana Brava, no Maranhão, região nordeste do Brasil. Hola a todos y todas otra vez. Volvemos después de esta obra que todas las veces que la he visto me emocionó mucho. Esa carta que Zahi y Mariana han escrito durante la pandemia. Esa carta que nos recuerda que hoy más que nunca necesitamos hablar de resistencia indígena y que necesitamos hablar de los peligros que los guayajaras y todos los pueblos indígenas están enfrentando para proteger sus territorios. Y también para mantenerse salvo de los incendios, del acoso de los criminales madereros, garimperos, cazadores ilegales. Y ahorita pasaremos a la mesa redonda donde hablaremos más de todo esto, pero antes, para las personas que acabaron de entrar o que entraron en medio de la video performance, os gustaría de daros las buenas venidas también y contaros que estamos en el programa Brasil Secuestrado, que hace parte de las jornadas antifascistas del Teatro Antic y de la programación del Festival Grec de Barcelona. Y os hablo desde Teatro Antic con la ayuda de un equipo de técnicos en la transmisión. Muchas gracias a DNA Miracle, a Nuria París y a Guillem Bonfil, que está ahí al fondo. Y os hablo que ahora pasaremos a la mesa redonda, que tiene la participación de Zahi Guajajara, claro, que nació en la reserva indígena de Canabrava en Maranhão, en Brasil, y en 2010 se mudó a Río de Janeiro, donde se tornó activista por la causa indígena. Ella es actriz y fotógrafa y ha trabajado en diversos trabajos en la televisión, el cine, el teatro. También tenemos la realizadora Mariana Vilas Boas, que además de realizar proyectos audiovisuales experimentales, es arquitecta y escenógrafa. Hola María, ahora te veo. También tenemos la honra de contar con la presencia de una de las principales líderes de la causa indígena de Brasil, que es Sonia Guajajara, que, de otras miles cosas, fue candidata a vicepresidencia de Brasil en 2018, perdón. Y bienvenida Sonia también. Estamos también, está aquí entre nosotras Tassiano Brito, que es realizador audiovisual y director del documental Guasaizar, que también habla sobre los guardianes de los bosques guajajaras.
gracias por venir, Tassiano. Y por último, tenemos a Adriana Pimentel, que es fotógrafa, periodista, colaboradora de la Agencia del Estado de Ceará de Brasil y hace esta colaboración desde Barcelona aquí con nosotros también. Adriana además va a compartir conmigo la moderación de esta mesa redonda y agradezco mucho, muchas gracias por estar aquí también, Adriana. Bueno, quería contaros que para esta mesa redonda tenemos primero una parte donde hablaremos en líneas generales sobre la situación de la lucha indígena hoy con el gobierno Bolsonaro en medio de la pandemia. Y luego una segunda parte en la que colocaremos el foco en el estado de Maranhão y en el pueblo Guachachara. Y en especial hablaremos de la situación de los guardianes del bosque, 5 de los cuales han sido asesinados en los últimos meses. Y si alguien que nos está escuchando tiene alguna pregunta, lo puede hacer por el chat de Facebook o de YouTube para comunicarse con nosotros. Antes de entrar en el tema de la discusión general, me gustaría comenzar lanzando una pregunta a las dos artistas de hoy, a Zahi y Mariana, en relación a cómo ha sido realizar este desafío que les lanzamos en medio de una pandemia, en condiciones difíciles de aislamiento social. ¿Cómo ha sido para vosotras realizar esto? Mari y Zahi. Quería también decir a todos que vamos a hablar en portugués, en español, en portuñol, y vamos a traducir de una forma sintética cuando la gente habla en portugués. Para los que no entienden portugués, podéis acompañar lo que habla la gente y sabiendo que al final alguien va a intentar traducir de una forma sintética lo que dijo. Entonces, entrenar vuestros oídos para el portugués, por favor. Vai. Bom, como o Eduardo falou, o convite era para estar em Barcelona agora, né? Mas por conta da pandemia, foi tudo readaptado para a gente fazer uma performance online. E a Mariana é minha parceira da arte, a gente já fez outros trabalhos juntas e é uma pessoa com quem eu me identifico muito artisticamente, além de sermos amigas, né? Então eu a convidei porque só ela poderia transmitir essa minha vontade, esse meu desejo e o que eu gostaria de expressar, né? E esse foi o resultado, né? Não tive um erro, não pensei errado. E foi foi um grande desafio, né, fazer esse trabalho à distância, porque optamos, né, por respeitar o isolamento, né? E então a gente falava muito por telefone, a gente fazia muito videochamadas, né? Toda vídeo performance foi feito pelo Zoom, né? Por isso o áudio às vezes é um pouquinho ruim, porque a gente realmente quis trabalhar com o que a gente tinha, né? E além da gente também querer que mostrar para as pessoas o que é possível fazer também, né? A gente quis defender essa tecla, bater nessa tecla, né? Mas, na verdade, não foi tão difícil. Como eu tenho um filhinho pequeno e ele exige muita atenção, então, dentro de casa, acho que o mais trabalhoso foi isso, né? Gravar isso, pensar, conversar, e ele, né, sempre querendo atenção. Então, às vezes a gente ficou até muito tarde. Sim, a gente ficou até muito tarde para poder ir gravando. Traduzco un poco. Sí. Entonces, ella ha dicho que, como yo le había dicho, esto era para haber sido como una presentación, una conferencia en vivo aquí, pero no ha sido posible. Entonces, con la idea de transformar en vídeo, ella invitó a Mariana,
que es una colaboradora ya antigua de ella, de otros trabajos, y la invitó porque creía que solo ella misma iba a poder solucionar este desafío en el momento de la pandemia, y que cree que salió muy buena la colaboración otra vez, y que fue un desafío hacerlo a la distancia, que han decidido de realmente durante la pandemia respetar el distanciamiento social. Entonces hablaba mucho por teléfono, mucho videollamada, y la obra toda ha sido creada por Zoom, y han decidido mantener la estética del Zoom, enseñar que es posible hacer. Fue un proceso que les pareció complicado, pero al final no fue tan difícil. Lo más difícil, la verdad, fue compaginar el trabajo con cuidar de su hijo, que está en la misma casa, y esta relación de trabajar y estar en casa con el hijo en la pandemia. Y Mari, ¿quieres decir algo? Sí, primero quiero agradecer a Zahi por la invitación y la confianza, porque quedo muy contenta en poder hacer proyectos así, que tiene algo tan grande para comunicar al mundo. Y ahora en este momento difícil en Brasil, más, aún más. Y el proceso fue algo muy rico, porque empezamos a escribir el texto en 8 de mayo, y desde entonces hemos pensado cuál sería la situación de Brasil durante la pandemia, qué pasaría con los indígenas y todo. Y a cada semana lo que era hipótesis cambiaba en facto, como la charla del ministro del Medio Ambiente, diciendo que tenemos que pasar los gados y aprovechar la pandemia para como una oportunidad de exploración. Y eso fortaleció mucho el trabajo, porque quedamos como, no, ahora tenemos que hacer más, tenemos que hablar más. Y ha sido un gran desafío dirigir Zahi desde el otro lado de la pantalla, explorando la cámara de ordenador como la persona con quien ella habla, y la idea de la atmósfera de la luz, de partir desde lo oscuro, de alguien que es, de una persona que es invisible a la sociedad, que la historia de Zahi es ejemplo para todos los otros indígenas que también pasan por esa situación de invisibilidad en un país donde ellos fueron los primeros a habitar. Y entonces esa decisión a distancia, porque también tenemos un presidente que habla que la pandemia mundial es una gripecinha. Entonces no podríamos quebrar esta corriente, porque creemos que para que el mundo se quede mejor tenemos que hacer nuestra parte. Y entonces queríamos que eso tuviera impreso en el trabajo. Y pienso que esas limitaciones solo enriquecieron el proceso y la imagen, porque es eso, es un sentimiento de impotencia, pero al mismo tiempo de esperanza que podemos seguir haciendo algo por el país, y junto con todo el mundo que está viendo la vergüenza del presidente que tenemos, ¿sabes? Y entonces es una carta y es una esperanza. Sí, gracias. Y entonces ahora abrimos la primera parte de nuestro debate, donde vamos a hablar de la situación de la resistencia indígena hoy en el Brasil de Bolsonaro. Y me gustaría empezar preguntando a Sonia. Sonia, ayer aquí en Brasil Secuestrado hablamos de la mejor manera de desactivar el fascismo, que sería fortaleciendo el tejido social, fortaleciendo el encuentro, la articulación de los movimientos.
¿Cómo está hoy en el Brasil de Bolsonaro esta articulación del movimiento indígena entre sí, entre los indígenas y con otros movimientos? ¿Cómo lo ves? Obrigada, Eduardo. Boa tarde a todas e a todos que estão acompanhando, né, essa mesa, né, essa roda de conversa. Tassiano, boa tarde. Estamos falando aqui do Maranhão, né? Nosso lindo Maranhão, caloroso. O sol tá lindo, viu, hoje? Zahri, obrigada pelo convite, Zahri, né? Tá contigo aqui. Bem importante para a gente estar trazendo esse debate, né? Internacionalizando sempre, cada vez mais, né? A questão indígena, seja por meio da luta política, seja com arte, né? São as várias frentes que a gente tem que, né, que está sempre ocupando, né? Seja por meio do audiovisual, né, Tassiana? A gente precisa ir ultrapassando essas fronteiras, que é bem importante para a gente fortalecer as lutas como um todo, né? Esse Brasil de Bolsonaro é um Brasil, né, que é muito perigoso. O Brasil se tornou esse país perigoso para os povos indígenas, perigoso para a população negra, perigoso para as mulheres feministas, perigoso para a população mais pobre. E isso já vinha acontecendo, né? Um governo que aciona toda a sua base aliada para demonstrar um autoritarismo e com isso, né, e com isso estão querendo fechar instituições públicas, né, como o Congresso Nacional, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então é um momento realmente grave, perigoso. E como se já não bastasse todo esse autoritarismo, conservadorismo crescendo no país, chega essa pandemia, né, que acentua ainda mais os históricos problemas, né, os ataques aos povos indígenas, as invasões aos territórios, seja por madeireiros, seja por garimpeiros, seja por missionários evangélicos, conservadores, fundamentalistas, né, seja por grilagem de terra e até por medidas legislativas que acabam também facilitando, né, esse acesso aos territórios. Então, o movimento indígena tem reagido a todos esses ataques. Nós temos nos articulado internamente, né, com nossas bases do movimento indígena, mas também feito muitas conexões com outros movimentos da sociedade civil. E, inclusive, nos fortalecendo também no âmbito da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas dentro do Congresso, onde tem ali alguns parlamentares, né, são poucos, mas que tem também, né, sob a coordenação da deputada Joênia Wapichana, eleita por Congresso Nacional, nós temos feito vários embates no Congresso e temos tido algumas vitórias. Então, o momento é de fortalecer todas as vozes coletivas, né, os movimentos organizados que estão na mesma situação de vulnerabilidade e juntos a gente enfrentar o fascismo no Brasil, né? Nós temos que juntos fazer essa luta contra o fascismo e contra o racismo, que também mata igualmente quanto a pandemia. Então, a PIB tem né, saído na frente com várias frentes, seja no Poder Judiciário, com medidas ali, com ações, né, junto ao Judiciário, seja no Legislativo, por meio da Frente Ambiental, seja nós, enquanto a PIB, por meio de apresentação de planos a serem cumpridos pelo governo federal, né? E também fortalecendo as lutas nas ruas, como tem, né, nos últimos meses, né, tem tido essa expressão forte de movimentos, mesmo no meio da pandemia. E a PIB tem se colocado junto a todas essas frentes. Para a gente que não conhece a PIB, que significa a PIB? A PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil,
né, que é a maior organização indígena que realiza há 16 anos o acampamento Terra Livre, que já é a maior assembleia, né, dos povos indígenas do Brasil. Vale, te voy a traducir ahora. Entonces, ella habla de la Frente de los Indígenas, la PIP, que es la mayor organización indígena de Brasil, que es justamente que organiza varios eventos, encuentros de todas las etnias, todos los pueblos. Y entonces voy a volver al principio de su habla. Ella empieza diciendo, además de agradecer la invitación, empieza diciendo que es importante internacionalizar las cuestiones de la lucha indígena, sea por medio del audiovisual, como lo hace Tassiano, como lo está haciendo Zahi ahora, el audiovisual puede ser una forma importante de fortalecer la lucha en torno a esas cuestiones. En Brasil, están desde el gobierno de Bolsonaro, desde que entró Bolsonaro en gobierno, estamos pasando muchos peligros para los indígenas, para los negros, para todas las poblaciones más indefensas. ¿Qué más he apuntado aquí? Acredita que es importante formar una gran base aliada para demostrar el autoritarismo que está pasando en Brasil. Están intentando cerrar el Supremo, están intentando cerrar el Congreso Nacional mismo, y que la pandemia ha acentuado todos esos problemas, ¿no? Ha acentuado todos los problemas del genocidio, todos los problemas que traen los garimperos, los madereros, los evangélicos que entran en las tribus indígenas de forma muy avasalladora. Y entonces están intentando también están siendo atacados por medidas legislativas, y entonces que una grande fuerza para poder actuar en contra esas cuestiones es dentro del propio Congreso de Diputados. Hay la primera diputada indígena, Joêmia Apichana, que está en el Congreso en un frente luchando para las cuestiones más fundamentales, y que es un momento de fortalecer las voces colectivas también de Brasil contra el fascismo, contra el racismo y contra todas las opresiones a las minorías del país. Estás muteado. Perdón que estoy muteado. Paso la palabra entonces ahora a Adriana. Todo lo que he hablado ha estado en silencio, ¿es esto? No, solo el final. No sé quién me ha muteado, pero paso la palabra a Adriana entonces para que realmente continúe la conversa y le hace otras preguntas. Adriana, que tiene un histórico de hacer mucha cobertura jornalística de la situación indígena en el país, y os dejo entonces en las manos de quien sabe mucho. Gracias. Antes de mais nada, agradeço especialmente ao movimento Mulheres Brasileiras contra o Fascismo, que me indicou para esta mediação e para participar deste evento tão bonito e tão valioso também, não? Agradeço a Eduardo, Bonito, a Isabel, a todos que participam aqui. Felicidade a las chicas por a Zaya, a Guajajara e a Mariana por seu trabalho tão impactante, não? Porque
com toda essa nova realidade, não, digital, os outros traem uma temática muito potente y trabajando luces, el texto, la mensaje, no sé, ha sido muy, impacta mucho y mucho valioso el trabajo de vosotros. Bueno, siguiendo esta temática, ¿no? Sobre a questão indígena, pues são praticamente 1 ano e meio de desgoverno, não? Como já ouí Sônia Guajajara falando em outras charlas, que não é que todos os governos anteriores han sido muito maravilhosos com a causa indígena, todos sempre uma coisa ou outra assim não fazem bem, não dão espaço e nem respeitam os direitos dos indígenas, não? Que são os povos originários do Brasil. Então, me gostaria perguntar, não, principalmente para a Sônia, que está nesta luta, sobre a questão do enfraquecimento, não, de fiscalização, principalmente de órgãos como o IBAMA, não, que é um momentito que vou buscar a sigla. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, não? Que eles exoneraram fiscais porque faziam seu trabalho bem, não? Combatendo o garimpo ilegal, bueno, principalmente em los territórios indígenas, não? E o governo pues penaliza a gente que faz esse trabalho que é tão valioso. Então, em sua opinião, como lutar contra isso? Porque isso termina valorizando ou ressaltando a impunidade, não? E é uma coisa que vai generando aún mais violência e mais morte para os indígenas. Como a PIB, não? Quais são os principais trabalhos para reverter esta situação? Bom, no Congresso Nacional, há mais de 200 medidas tramitando que visam flexibilizar a legislação ambiental. E isso reforça, né, toda essa falta de ação, né, efetiva para fiscalização ambiental, porque junta, né, essas medidas que já estão ali tramitando para flexibilizar com o enfraquecimento dos órgãos, né, a FUNAI, o IBAMA, o ICMBio, né, o próprio INCRA, eles deixaram de ser órgãos, né, do Estado brasileiro para proteger o meio ambiente e passaram a ser órgãos para atender os interesses do governo. Então, são órgãos estatais, mas eles acabam sendo agora órgãos simplesmente governamental, subserviente para atender os interesses do governo. Então, qualquer um desses órgãos que se colocam, né, contra esses interesses do governo, né, rapidamente eles têm equipe desmontada, né, pessoas exoneradas, como aconteceu já por 2 vezes seguidas no IBAMA, né, servidores exonerados por organizar a operação de fiscalização, né, e retirada de invasores de dentro dos territórios indígenas. Então, a PIB tem feito diariamente essas denúncias, né, nós temos acionado o Ministério Público Federal de forma, né, muito frequente, e o Ministério Público tem atuado também incisivamente, né, contra essas ações do governo em relação a esses órgãos, né, e temos também acompanhado diariamente essas tramitações no Congresso Nacional no sentido de impedir votação ou de impedir a aprovação que visem essa mudança na legislação. Né? Recentemente, teve a medida provisória 910, que ficou conhecida como a medida provisória da grilagem, né? Ou seja, que
legaliza as invasões em terras públicas. Então, a gente conseguiu tirar essa medida provisória da pauta no Congresso, só que, né, de forma muito articulada, né, os ruralistas conseguiram imediatamente apresentar um projeto de lei, que é o projeto de lei 2633, que tem o mesmo teor da medida provisória, né? E, mais uma vez, a PIB organizou aqui nas redes sociais uma grande mobilização, trazendo posicionamento de artistas, né, e também de representantes de empresas internacional, né, de parlamentares, né, do Parlamento Europeu, que se manifestou diretamente com cartas ao presidente da Câmara, né, e isso ajudou muito a impedir a votação do projeto de lei 2633. Então, a PIB tem feito essa denúncia nacional e internacional e também temos buscado essa articulação direta, né, nessas instâncias internacionais. E aí, para ter esse posicionamento em relação ao PL 2633, nós retomamos o contato que nós fizemos no ano passado no âmbito da Jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, né, que percorreu 12 países da Europa. Então, a gente retomou essa articulação e conseguimos essa posição que ajudou a retirar da pauta esse projeto de lei. A ver, Eduardo, a lo mejor necesito ayuda porque son temas muy específicos para hacer la traducción. Pero sí, bueno, Sonia habla sobre la lucha, ¿no?, de la PIB, de las articulaciones de pueblos indígenas, para luchar contra este desgobierno, ¿no?, principalmente por cuestiones de órganos que deberían defender la naturaleza y los pueblos originarios, pero que al final siguen la orientación del gobernante del país, bueno, este que se ha declarado enemigo de los indígenas desde la campaña política, ¿no? Y entonces, y cuando los órganos hacen ese trabajo de defensa, que es lo que habían que hacer, pues él desonera y saca a los agentes de estas acciones, y que a PIB viene denunciando estos actos, estos crímenes, principalmente en relación a la medida provisoria 910, que pedía, bueno, que legalizaba la grillaje, ¿no?, que era la gente utilizaba. La grillaje es como la invasión, ¿no? La apoderación de un territorio. De un territorio, principalmente, claro, de los indígenas, y que retomaron, ¿no?, el contacto con las articulaciones internacionales, principalmente, que fueron establecidas a partir de la jornada indígena, Sangre Indígena Nenhuma Gota Más, ¿no?, que visitaron 12 países, luchando y pidiendo una responsabilidad de consumo, principalmente, ¿no?, del uso de los productos, ¿no?, de hacer la rastreabilidad del producto que tú consumes, si viene principalmente de tierra indígena o si viene de conflictos. ¿Puede completar un poco más, Eduardo? Sí, tenemos unos 15 minutos más para esta primera parte. Vale. Bueno, pregunto a Zaya, principalmente, tú cuestiona, ¿no?, la cuestión del embranquecimiento, de que la gente viene, pues, que no respeta la cultura, no respeta las tradiciones indígenas, ¿no? Entonces, en Brasil hay mucha gente que no tiene conocimiento, que no tiene respeto a la cultura indígena, termina que pone como si los indígenas, pues, si no les gusta trabajar, que son gente, ese estereotipo, ¿no? Y tú que estás en Rio de Janeiro, una ciudad, ¿no?, metropolitana,
quais são tus principais lutas para valorizar tu cultura e quais são os principais desafios com este pensamento tão pragmático que alguns brasileiros têm? Bom, vamos lá. Como tu falou em espanhol, algumas coisinhas não... Perdão. Se quer, eu faço de novo a pergunta em português. Faz, que aí fica mais claro para mim. Tá bom. Desculpa, já tá indo moda aqui. Quando vai o chip para um lado, para o outro. Bom, não, o que eu te pergunto assim, que você estando no Rio de Janeiro, né, e você que trabalhou em veículos de comunicação, em filmes, tal, famosos, tal, esse estereotipo, né, que algumas pessoas que não têm conhecimento da importância e do valor, né, cultural e tradicional das nossas raízes, não, que são os povos indígenas, como é que você quais foram os principais desafios que você teve que enfrentar, né, como você trata na carta, sobre esse estereotipo, não, de que as pessoas, de que o brasileiro, de que o indígena não quer trabalhar, que o indígena, não existe nem povo indígena, a cultura sabe, essa desvalorização, como é lutar por esse reconhecimento e essa defesa dessa tradição no dia a dia mesmo, na convivência, né, do dia a dia do teu fazer artístico e também social. Basicamente, foi isso que eu perguntei. Bom, esse estereótipo, né, de que o índio não gosta de trabalhar, primeiro vem porque o índio ele não estava à disposição 100%, né, aos não indígenas, né, aos brancos, quando eles queriam obrigar os indígenas a trabalhar. Então, os indígenas não falando português, né, eles chegam aqui com uma língua muito diferente, né, e aí não falando a língua deles, não compreendendo o que eles estavam falando, imagino que deveria haver uma mímica, né, alguma coisa assim, e aí, então, há essa indisposição, né, essa não vontade de estar ali à disposição dessas pessoas. Então, vem de dizerem que os índios são preguiçosos, que os índios não gostam de trabalhar, isso realmente é uma ilusão. Nós, indígenas, somos muitos trabalhadores, né, com uma disposição diferente, porque dentro das aldeias os indígenas trabalham com caça, com pesca, com roça, né, é um outro tipo de trabalho, né, então essa disposição para estar trabalhando com máquinas ou com qualquer outra coisa que não seja essa, que seja parte da nossa cultura, isso causa um choque, né? Então, até a gente se adaptar. Então, nós que somos indígenas, que viemos para a cidade, né? E quando eu falo assim, um projeto de nos embranquecer sempre existiu, de fato porque a gente tem que aprender a falar português, a gente tem que andar vestido, a gente tem que conhecer de todas as leis para a gente poder nos defender e defender os nossos parentes que estão dentro das reservas, que não têm esse poder de fala que nós, enquanto artistas, lideranças que estamos fora das reservas indígenas, temos, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, né, de também descolonizar os brancos. Acho que essa seria... Segura aí para ela traduzir. Tá. Ela já deve estar anotando que nem uma... É porque eu fico tão encantada com o que ela está falando e do poder, do valor disso, que a tradução fica um pouco mais difícil mesmo. Bueno, venga. Zara habla sobre a questão do estereotipo, ¿no? Que empieza desde a colonização com a questão linguística, ¿no? Del idioma, ¿no? Portugués, que Brasil, los indígenas no hablaban portugués, así que no era tan sencillo entender o que se estaba solicitando que hiciera. Además, esta temática de creer que los indígenas son perezosos, no les gusta trabajar, es una cosa que no condice con la realidad cultural de ellos, porque el hombre blanco no quería era esclavizar, ¿no? A servir a una fábrica, a una cosa, cuando los indígenas trabajan muchísimo, pero con sus tradiciones, con la caza, la pesca, la agricultura, ¿no? Y este
embranquecimento, como seria, Eduardo? Embranquecimento? Bueno, embranquecimento, creo. Embranquecimiento. Sí. Ya perguntaré a mi profesora de espanhol. Bueno, y que eso es un proyecto que sigue, ¿no? Porque hoy en día socialmente pues hay que usar las reglas de la ciudad, principalmente el poder de relaciones sociales, ¿no? Que más que prioriza la cultura, pues, la cultura no indígena, básicamente, porque eso. Si queres, pode seguir, Zaya, por favor. Bom, é isso. Então, eu acredito que as principais dificuldades, né, porque nós estamos cada vez mais, né, nos introduzindo e fazendo parte dessa sociedade que sempre nos, de alguma maneira, indiscretamente, né, ou, na verdade, escancaradamente, sempre nos colocou à parte da sociedade, né, como se a gente não fizesse parte dessa sociedade, né, e esse governo, não é que esse governo, ele seja pior do que os outros, porque os outros também não deram tanta visibilidade para os indígenas. O problema é que este governo, ele escancara o ódio que ele tem pelos povos nativos do nosso país, né? Ele só é o problema é que os outros, vou dizer assim, os outros governos, eles ainda tinham um certo pudor, né, para não manchar a sua imagem, a sua reputação diante da sociedade. Então se fazia de bons moços, né, ou boas moças. E esse não está nem um pouco preocupado com a imagem dele. Ele está sendo ele, dizendo, ele declara, né, escancaradamente de que ele é o dono do poder e que todos têm que servir a ele, né? Então, não é que ele seja pior, ele é pior nesse sentido, né? Porque ele, de fato, ele escancara quem ele é e ele diz o que ele gosta, o que ele não gosta e o que ele quer, né? Que a sociedade esteja à servidão dele, né? Esteja a serviço dele. Então, estamos sendo oprimidos, né? Sempre fomos oprimidos, e agora vimos nesse governo que ele quer que nós indígenas, né, a gente saia das nossas reservas indígenas. Eles, na verdade, não querem que a gente saia, eles querem entrar dentro da reserva indígena e tomar conta, né? E lá dentro eles poderem embranquecer os indígenas, né? Quando a gente fala que é o embranquecer. Então, os indígenas que ainda não saíram, que não tiveram contato com, né, fora das reservas indígenas, eles correm um grande risco de estar sendo exterminados, né? Porque, bom, vai traduzindo, porque senão eu vou começar a falar e... Perdão. Bueno, venga. Bueno, que... Ay, aquí. Que, bueno, que este gobierno no que sea diferente. La diferencia principal de este gobierno es que declara una guerra escandalosa contra los pueblos indígenas. No que los otros, así como he dicho antes, ¿no? Y me fala que no es que los otros gobiernos han sido maravillosos para los pueblos indígenas, todos siempre no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Pero que este no tiene ningún pudor, ¿no? Entonces es una cosa declarada, una guerra declarada contra los indígenas y contra sus derechos, y principalmente que quieren oprimir los derechos indígenas, y que el gobierno invade las tierras, ¿no? Explotan, embranquecen, y principalmente con intención de explotar financeiramente, ¿no? Ofrecer estas tierras a intereses de grandes empresas y multinacionales para ganar muchísimo dinero y acabar con la vida de los indígenas.
Sí. Em mil... Puedes continuar, Zahi, Não, se quieres. Sim, eu só queria dizer que nós éramos, né, em 1500, éramos mais de 8 milhões de indígenas, né? E eram cerca de 1000 dialetos indígenas, né? Hoje nós temos 305 dialetos e a gente não chega a 1% da população brasileira, né? Nós somos cerca de 900 mil indígenas no Brasil. Então, assim, esse genocídio é muito claro, não ver quem não quer, não ver quem prefere não enxergar, né? Então, a sociedade também, ela foi aculturada, ela foi educada a não nos enxergar, porque o que é levado para fora do nosso país é que os indígenas, né, viram uma lenda, né? Dentro do nosso próprio país, a gente encontra pessoas que não sabem que existem indígenas. Então, quando eu digo, eu sou indígena, mas ainda existem índios no Brasil, essa é a pergunta que constantemente eu recebo. Né? Me perguntam se eu sou boliviana, se eu sou peruana, né? Se eu sou indiana, se qualquer outra coisa, mas ninguém me pergunta, você é indígena, né? Então, assim, as pessoas acreditam acham que o índio tem cara. O índio não tem cara, né? Índio, com toda essa miscigenação, nós temos indígenas louros, nós temos indígenas negros, né? De cabelos encaracolados. Então, não é você olhar para uma pessoa e dizer assim, mas você não tem cara de índio. O índio não tem cara, né? Então, esse projeto de embranquecimento, quando a gente fala o projeto de embranquecimento sempre existiu, é justamente isso, porque é uma educação tão pequena, tão precária, que as pessoas estão sem saber o que é um indígena, né? E, enquanto isso, a gente vem recebendo... Assim, a gente vê, o Brasil inteiro tem sangue indígena, né? O Brasil inteiro tem sangue indígena. O nosso país é um país mestiço, tem sangue indígena e sangue negro, né? Então, assim, com toda essa miscigenação, dentro da minha reserva indígena, nós temos parentes, dentro da minha própria família mesmo, eu tenho pessoas que têm o cabelo completamente enrolado, né? Que são mais encaracolados, têm a pele mais escura, né? Então, assim, indígena não tem cara. Então, essa também é uma das coisas que a gente tem que começar também a ensinar as outras pessoas, essas novas gerações que estão vindo, né? Então, nós indígenas que estamos fora das reservas indígenas, que estamos nessa luta, né, como artistas, como lideranças, seja lá qual o seu poder, porque todos nós temos a nossa importância, dos que estão dentro da reserva, de permanecerem dentro da reserva, né? Porque senão nós seremos exterminados, e a importância de quem está fora da reserva, que somos nós, né? Lideranças, artistas, articuladores, escritores, seja lá qual a sua profissão, nós também temos essa grande importância de manter, além de nos lutar pelo nosso espaço dentro dessa sociedade, também lutar para que esse espaço onde os nossos parentes, né, as nossas famílias estão, não se acabe, porque senão não haverá mais indígena daqui a 20 anos, 30 anos, né? Saya habla sobre a questão da quantidade de indígenas que existiam quando o Brasil foi descoberto, entre comillas, não? Em 1500 haviam 8 milhões de indígenas, não? E 1000 dialetos. Hoje, como disse em sua carta, são 305 etnias, 274 dialetos e cerca de 900 mil indígenas, ou seja, 1% da população do Brasil. ¿No? Y que muchas veces la sociedad no cree que aún existe indígena. Y abro un paréntesis porque yo, como escribo y tal, para la agencia de contenido Eco Nordeste, ya estuve en una charla entre amigos que una amiga me preguntó eso y yo quise morrer o matarla, pero bueno, porque no, es que aún existe indígena en Brasil, le digo, ¿qué dice? Y yo me quedé en choque, imagina tú, ¿no? Que siente
en la piel socialmente en toda la convivencia social. Bueno, entonces, y que habla sobre que indígena no tiene cara, no hay un estereotipo, ¿no? Es como aquí cuando pregunto, pero brasileño tampoco tiene cara. Nosotros somos una mezcla de tres, ¿no? De tres razas. Y entonces, que indígena no tiene cara, que la miscigenación, pues claro, puede que tenga indígena con pelo rizo, rubio, pues que de como sea, incluso que habla que en su familia, que sus parentes tienen también esta característica de un biotipo distinto, no hay un biotipo cerrado, ¿no? Y entonces que es una lucha para las personas que están en su aldea, que están en su comunidad, en su territorio indígena, pero que también ellos tienen la lucha de preservar la cultura y las tradiciones ahí en la comunidad, pero que también los artistas, las lideranzas que están fuera, que están en la sociedad fuera, están luchando también para mantener ese respeto y principalmente ese espacio, ¿no? Que es suyo de derecho. Muy bien. Ahora, si nadie tiene una urgencia, yo pasaría a la segunda parte. Antes quería solo comentar también que esta que Brasil Secuestrado espera como aportar un poquito de esta ayuda en la internacionalización de, de los valores que son súper urgentes de hablar ahora, que creo que están hiper resumidos y súper contundentes en el trabajo de Zahi. Y además de las presentaciones aquí en Barcelona, esperemos que en agosto, ya en julio y agosto, ya empecemos a tener proyecciones en otros festivales de la obra que hemos acabado de ver su estreno, ¿no? Este próximo jueves día 9 ya tendremos algo en el Festival de la Cité en Lausanne. Va a haber una proyección en un escenario con público presente, después de otros eventos que van a estar ahí en vivo, y otros festivales seguirán. Y entonces creo que esperemos que este mensaje que soltaron hoy Zahi y Mariana vuele mucho por el mundo y ayude a concientizar a la gente y pensar justamente sobre cómo el mundo puede presionar Brasil a solucionar esta deuda histórica gravísima que tenemos con los indígenas. Voy ahora a empezar la segunda parte de la discusión y hablar de la situación concreta del pueblo Guajajara, ¿no? En especial la situación de sus guardianes del bosque, que, como he dicho antes, este año, en los últimos 6 meses, 5 de ellos han sido asesinados, ¿no? Y otro ejemplo de poder internacionalizar y mostrar a los propios brasileños que súper necesitan y a todo el mundo es el documental que está preparando Tassiano, el documental que se llama Waizauar, Guardiões da Vida, los guardianes de la vida, que está siendo dirigido por Tassiano Brito, que está aquí con nosotras, y creo que nos va a ayudar a entender un poco mejor todo lo que comentaba Zahi y de la situación de emergencia que vive el pueblo. Además, este documental es uno de los proyectos que está sufriendo con las políticas de destrucción de la cultura del gobierno Bolsonaro, ¿no? En este momento, por todo el paro de las políticas culturales, la película se encuentra parada, no hay recursos para su finalización y la postproducción. Entonces, me gustaría preguntar a Tassiano cómo podemos contribuir para apoyarlo. Y yo voy
vamos a verlo primero y luego preguntamos mejor, ¿no? Vamos a ver un trecho que es un cachito de un tráiler que Mariana ha podido ayudarnos y poner subtítulos en español. Entonces vamos a ver ahora un minutito y ahí continuamos hablando, ¿les parece? Os guardiões, que são os nossos guerreiros, para fazer um trabalho de monitoramento. E isso tem custado um preço muito alto. Vidas de muitos indígenas têm sido ceifadas por conta dessa luta. Enquanto eu tiver vida e meus guerreiros e minha comunidade que quer proteger isso aqui, ó, mel, raír, são o alimento dos parentes isolados que tem aqui dentro da nossa terra. Azaizar, o nome deles que nossos antepassados chamavam. Jamais alguém vai tomar nossa terra, jamais. Primeiro tem que me matar, primeiro. Oi, 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 oi. 4 de julho, Mehenihin, Aikorupi, Festival Grek, a rede social, né? As namorewen a tupano, Kurupitiwa, a efim, o azaizar e momal haurhena. Maravilha. Tassiano, cuéntanos. Olá, pessoal, boa tarde. Para quem está no Brasil, boa noite para quem está na Espanha. Eu queria começar fazendo duas coisas. A primeira, eu queria citar uma frase de Viveiro de Castro, que me fez refletir muito quando eu li. Eu indico muito a leitura do Viveiro de Castro, que ele diz que no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. Então, é um pensamento que é interessante para a gente refletir com tudo isso que foi dito até agora. E a outra coisa era fazer uma homenagem ao Paulo Paulino, que eu tive a infelicidade de poder estar lá na época do assassinato dele. Eu estava já indo para poder a gente filmar uma missão para o filme e infelizmente ele chegou a falecer um dia antes, assassinado na emboscada, e a gente fez uma camisa com a foto dele que repercutiu aí por todo o mundo para, enfim, a gente manter isso de maneira viva e presente, essa imagem do Paulo, que é uma imagem que reflete esses guerreiros ali de base que estão todos os dias vivendo em situações precárias para manter, né, ali de alguma forma minimizar, na verdade, esses ataques e essas invasões que são constantes e que a gente sabe que tem aumentado bastante agora nessa época de pandemia. Você quer traduzir? Y ahí después yo continúo. Gracias. Entonces, él empezó hablando de dos situaciones, ¿no? Primero que, además de agradecer, ha dicho que quería empezar con una frase de Eduardo Viveros de Castro, que es un antropólogo brasileño muy importante, y que, para lo cual él indica la lectura, y la frase es: todo mundo es indio, excepto quien no es. Una frase para refletir. ¿La he dicho bien? En Brasil todo mundo es indio, excepto quien no lo es. Y también le gustaría hacer un homenaje a Paulín, que ha sido asesinado recientemente. Tassiano estuvo presente, estaba allá justo en el momento que ha sido asesinado. Ya había llegado ahí para hacer unas grabaciones de este trabajo, y justo en el día antes de las filmajes fue el día que Paulinho ha sido asesinado, y enseñó una t-shirt que han hecho para homenajearle.
y que es un t-shirt que también refleja todos los guerreros guayayaras, que son gente que están luchando con recursos súper precarios para intentar defender los bosques de la Amazonia y minimizar los efectos de las invasiones. Perfeito. E aí, assim, em relação ao filme, a gente está, como foi falado, cada vez mais a conjuntura política tem atravancado as questões culturais e sociais, e não seria diferente no cinema. Então, a gente está com esse filme, vem há 3 anos, gravando de maneira independente, sem recursos nenhum, com pequenos apoios. Queria, inclusive, agradecer e mandar um grande beijo para um dos nossos coprodutores que tá assistindo, o Patrick, da Unloop Filmes. E a gente, depois de tudo isso, se viu com uma das únicas opções, fazendo um crowdfunding para tentar ganhar um respiro e finalizar o filme, independente de recursos para a própria equipe, inclusive, mas os recursos para poder investir na obra, para que a obra saia e que, a partir dela, a gente possa levar para todos os locais possíveis, inúmeros festivais internacionais, nacionais, e, a partir disso, criar mais espaços de discussões acerca da situação, não só mais ambiental, cultural, são muitos aspectos aí que envolvem, que vão ser trazidos no filme O Azaizá, Os Guardiões da Vida. Entonces, que como ya se había mencionado, las políticas actuales del gobierno Bolsonaro realmente están dificultando muchos aspectos de la vida de Brasil en general, y esto no es diferente con la cultura. Y también específicamente con el cine. Llevan ya 3 años trabajando, grabando, filmando en este proceso con la ayuda de pequeñas donaciones de varias personas. Ha hecho un agradecimiento especial a Patrick, de una productora que les está apoyando. Y han decidido hacer este crowdfunding que tenemos aquí. Todos nosotros hemos cambiado nuestros nombres por la dirección de internet para que podáis apoyar. Y este crowdfunding tiene el objetivo de que la obra salga adelante. Ni es para pagar a los profesionales, que creo que debería ser, pero sobre todo para que se pueda tener todos los recursos materiales y los gastos todos necesarios para la realización de la película en sí, y que esperan poder finalizarlo luego y poder llevar esta discusión adelante a muchos más sitios, por todos los medios que pueden encontrar, participar de festivales y abrir todas las discusiones que la película lleva, que están totalmente vinculadas a la cuestión del indígena, pero las cuestiones ambientales también, a varios otros foros de discusión. La película como una puerta de abertura de discusiones sobre las cuestiones que retrata, ¿no? Creo que tengo otra pregunta para ti, Tassiano. 3 años. ¿Podrías hablar un poco más sobre la cuestión de la repercusión del asesinato de Paulo Paulino? ¿Cómo esa repercusión ha sido en el mundo? ¿Suficiente, no suficiente? ¿Qué ha llevado? A lo mejor Sonia puede ayudar un poco a hablar sobre la cuestión de los asesinatos que estamos teniendo hoy en día.
Eu vejo que de um tempo para cá a gente tem conseguido um pouco mais trazer isso à tona, né? Por conta das redes sociais, por conta do engajamento das pessoas e esse envolvimento. Eu me sinto muito feliz de poder ter tido a oportunidade de estar lá, apesar de ter sido, desses 3 anos, o momento mais difícil que eu vivenciei, acompanhar o velório, o enterro do Paulo, mas fico muito feliz de poder ter sido uma ferramenta lá para que, junto com até mesmo alguns indígenas que me ajudaram, como o Flávio Guajajara, que é também um grande filmmaker que também está nessa linha. Um abraço para ele, se ele estiver assistindo. E a gente pôde estar lá e acompanhar de perto todo o processo e levar esse material para as mídias, para os jornais nacionais e internacionais. Conseguimos fazer, inclusive, também a saída do Olímpio, que é um grande guardião, coordenador dos guardiões da floresta lá na terra indígena Araribóia. Ele teve que ser retirado de helicóptero. Então, tudo isso a gente registrou não só para o filme, mas registrou também para que as pessoas possam ver, porque, como foi falado também mais cedo, tem gente que não sabe nem que tem indígena aqui. O próprio maranhense às vezes não sabe que tem indígena no Maranhão, que a gente tem 13 etnias diferentes aqui no Maranhão, que a gente tem um povo não contactado, que são os Auaguajá. Inclusive o nome Uazaizá é exatamente em homenagem a eles, que é o nome que os antigos chamavam, os ancestrais chamavam os Auaguajá de Uazaizá. E eles estão lá. Então a gente precisa trazer, né, para a sociedade a realidade, porque muita gente até gostaria de apoiar, eu gostaria de ajudar de alguma forma, mas não sabe. E como foi falado também antes, a nossa educação na escola não contribui para isso. Então, infelizmente, a gente não tem isso, não é passado. A história ela é deturpada, ela é contada pelos brancos. Então, infelizmente, essa é a situação. Então, a gente, de alguma maneira, se torna uma ferramenta para levar, como foi a questão do Paulo, da emboscada, e repercutiu no mundo todo. E só que isso precisa ser constante, porque em algum momento isso morre, e aí passa, outras pautas vêm, mas é preciso que isso seja alimentado constantemente para que a questão indígena e a questão ambiental, que acredito ser uma das pautas mais importantes a serem tratadas no Brasil hoje, não morra de fato, não saia ali da vitrine mundial. Gracias. Entonces, él cree que ha sido importante tener conseguido traer el asunto a la tona, como se dice en Brasil, a traer el asunto a la luz a través de las redes sociales. Mucha gente ha apoyado. Fue el momento más difícil para él, horrible estar en todas las cuestiones del entierro, funeral, tanatorio, y que los indígenas le ayudaron también a divulgar. Muchos, ha mencionado un colega cineasta indígena que también ha podido difundir un montón de imágenes sobre eso, que se siente feliz en poder colaborar a llevar este material para que la prensa nacional e internacional pudiera emitirlo también, y que también ha conseguido sacar a otro guardián que estaba amenazado, un helicóptero, que esto hace parte de la película también, pero que ha sido un gran logro de poder ayudar a protegerles en un momento crítico. Y que es muy importante divulgar porque mismo en su propio estado Maranhão tienen como 3 etnias diferentes y la gente no lo sabe. La gente no lo sabe que tiene un pueblo que no está contactado, que incluso da origen al nombre
de la película, y que la educación que tenemos todos nosotros en las escuelas por todo el país es de una historia totalmente deturpada, inventada por los blancos, y que se siente que las películas pueden tornarse como herramientas fundamentales y ¿qué más que puedo decir? Y que sí, que es una parte importante, una pauta importante que no puede morir. O sea, yo creo que ahí paso la palabra a Sonia y paso enseguida de que hago la traducción, paso la palabra de vuelta a Adriana para continuar esta discusión. Bom, a morte do Paulinho foi uma morte muito violenta, né, e que já vinha sendo anunciada há algum tempo, né? O próprio Tassiano tem imagens onde o Paulinho denunciou que estava ameaçado, né, que a qualquer momento ele poderia ser morto. 2 meses antes, né? Em setembro. Exato. E essa filmagem ocorreu, inclusive, no âmbito da realização da festa da menina moça, né, Tassiana, na Araribóia, que a minha filha estava nessa festa. E 2 meses seguida, Paulino foi morto, né? Então, foi feita a denúncia, foi feito, né, o registro, e os órgãos responsáveis nada fez para proteger a vida do Paulinho, né? Assim como continua não fazendo nada para proteger a vida dos outros guardiões que continuam, né, nessa mesma luta de proteger o território. Porque é uma iniciativa feita pelos guardiões, porque há essa ausência, né, do poder público. E aí se corre o risco, né, de vida permanente para fazer todo esse trabalho de proteção que acaba beneficiando não só a gente, né, mas todas as pessoas no mundo inteiro. Traduzco entonces. Inclusive foi mandado uma... Solo un segundo. Voy a traducir para que... entonces, ella dice que la muerte de Paulinho fue realmente una muerte muy violenta, que ya estaba anunciada desde antes, que el propio Tassiano tiene imágenes de que 2 meses antes Paulinho hablaba en una fiesta, la fiesta de la menina moza en Araribóia, sobre estas amenazas de muerte. Fue feito el registro con las autoridades, con la policía, todo esto, y nada ha sido hecho al respecto, así como muchas otras muertes no han sido hechas. El gobierno, que debería tener la función de proteger a estas áreas, no lo hace. Entonces es una iniciativa que hacen los guardianes de la floresta, arriesgando sus propias vidas, y esa total falta de políticas de protección son fatales. ¿Querías decir algo más, Tassiano? Eu não só ia complementar a fala da Sônia que em setembro mesmo foi enviada uma carta para o Ministério da Justiça, eles receberam e realmente nada foi feito. Isso 2 meses antes da morte do Paulo, né? Então, se realmente poucas coisas fossem talvez articuladas, a gente já não teria perdido essas lideranças, essas pessoas tão importantes ali para a comunidade, como o Paulo era, que tinha um filho pequeno, que tinha mulher, que tinha um pai, que ajudava toda uma família. São muitas coisas que envolvem, muitas mesmo. Estaba solo diciendo también que es justo que en el propio mes, que 2 meses antes, cuando se envió una carta al Ministerio de la Justicia explicando toda la situación, pero nada fue hecho, y que desgraciadamente estas situaciones se repiten. Son personas que tienen familia, mujer, hijos, gente más anciana para cuidar, y es un desastre que afecta fuertemente la comunidad.
Adriana, Venga. ¿quieres hacer algunas preguntas más? Estamos casi llegando al final, pero tenemos tiempo, ¿ah? Vale. Tenemos unos 10 minutos más. Vale. Pues mira, siguiendo el tema, me gustaría hablar un poco, bueno, reforzar o que estamos hablando sobre que creemos que el principal motivo de este problema sea la impunidad, ¿no? De los crímenes contra los indígenas, que sigue dejando este camino de muertes, ¿no? Y que según he visto un dado, bueno, usé un dado del CIME, que es el Consejo Indigenista Missionário, en una reportaje que hice para la agencia Eco Nordeste sobre la cuestión de la impunidad, que es el grande aliado del genocidio gradual de los pueblos indígenas. Y este dado de CIME dice que segundo estos asesinatos son registrados de los pueblos indígenas desde 2000 y que llegan a 49 muertos de la etnia Guajajara, ¿no? Que siendo que 49 de estos, solo uno ha sido asesinado en Paraná, todos los otros en Maranhão. Entonces, es que de verdad hay una falta de acción política, ¿no? Y de justicia, de policía. Es como si todos los órganos pues no hacen nada por eso, y por eso dan mucha visibilidad, ¿cómo se dice? Perdón, visibilidad no. Por eso facilitan tanto las acciones como esta, tan tristes y tan agresivas a los pueblos indígenas. Bueno, como quedan solo 10 minutos, me gustaría hablar un poco, hacer una pregunta a Mariana, pero te pregunto en español o en portugués, Mariana. Puedes seguir en español. Ah, sí, verdad, ¿no? Bueno, trayendo un poco aún sobre la temática, pero saliendo un poco, ¿cómo es para ti? Bueno, Tassiano también puede complementar eso. Como artistas, la situación de los artistas en Brasil hoy, ¿no? Porque este actual gobierno extinguió, ¿no? El Ministerio de la Cultura. Entonces, este ministerio viró una secretaría, ¿no? Y se ha ido a deporte, a un lado y otro. Después, hoy está en la responsabilidad de turismo, ¿no? Y la secretaria, ¿no? La actriz Regina Duarte ha sido un desastre, ¿no? Para una vergüenza, la verdad. Y ahora el que ha sido nombrado ministro pues fue extinto porque estaba haciendo apología al nazismo. Entonces, para vosotros, ¿cómo es trabajar la cultura, principalmente con la temática de la causa indígena? ¿Cuáles son las principales dificultades y cómo mirar más allá de todo eso? Bueno, estamos abandonados, no solo la cultura, pero... y ahora pienso que más que nunca tenemos que hacer la parcería con otros países y así hablar de una forma independiente, utilizando las redes, proyectos alternativos y editales privados. Ahora intentamos nos movimentar para poder crear de una manera que comunique lo que pasamos aquí a todo el mundo. Y ya que dentro de Brasil no hay investimento en proyectos culturales, mucho menos para estos temas tan políticos que quieren abafar
no quieren que sea parte del tema principal en foco, ¿sabes? Entonces buscamos estas alternativas y el apoyo de fuera del país. Pienso que esta es la solución. Como Tassiano ha hecho un crowdfunding de apoyo independiente y no va ni a pagar su equipo, que es una desvalorización también de la mano de obra, porque las personas están se donando por una causa mucho mayor, porque creen en esta causa. Pero necesitamos vivir, somos artistas, eso es un trabajo también, entonces tenemos que cada vez más juntarnos, unirnos y para encontrar una manera de sobrevivir a esta crisis. Eu queria só complementar que é exatamente tudo isso, mas ainda tem os agravantes dos perigos que a gente acaba passando lá enquanto equipe, porque foram inúmeros. Lá na época da morte do Paulo, vários áudios chegavam por grupos de WhatsApp, depois chegavam porque no confronto existiu a morte de um branco também, e aí eles dizendo que iam entrar nas aldeias, iam metralhar todo mundo que aparecesse pela frente, podia ser criança, podia ser idoso, podia ser quem fosse, dos madeireiros, né? Então, e os povoados ficam ali muito próximos das aldeias, coisa de 5, 10 minutos, 20 minutos, então é de fato uma zona meio que de guerra mesmo, entendeu? Então, fora os perigos dentro das missões que a gente ia, então tudo isso, né, precisa ser levado em conta, porque não é só a questão artística, que isso já seria o bastante, né? Mas, infelizmente, essa nossa conjuntura política realmente não valoriza nem a cultura, nem as questões sociais, nem ambientais, infelizmente. Mas eu queria deixar esse parêntese porque realmente foram momentos muito tensos lá, muito difíceis, e que realmente nos marcaram muito enquanto equipe. Tassiano nos cuenta que y completa lo que Mariana nos ha dicho, que aparte de todo esto que Mariana trae, destaca sobre la situación política y cultural de Brasil, hay también durante la grabación de su trabajo ahí en las comunidades indígenas, el agravante de los riesgos, las amenazas que recibieron de que, bueno, los madeireros, la gente esta que explota y ceifa la vida de los pueblos indígenas, ameaçavam de que entrariam em las comunidades e matariam a todos, niños, ancianos, mujeres, que encontrassem. Então, conviver com este medo também é muito impactante, não só a questão artística, mas a questão de vida desta gente e de toda a equipe também que estava trabalhando com isso, que reflete como uma zona de guerra, não? Y que son muchos los perigos que corren ahí, y toda la parte de la cuestión indígena, de la seguridad indígena, de la vida de ellos, pues también la parte artística. Entonces, que fueron momentos muy, muy difíciles, muy tensos y de mucha sensación de impotencia delante de toda esta agresión de esta gente. Creo que es eso, ¿no? Muy bien. Mira, estamos llegando al final. Yo quería solo, si alguien tiene alguna cosa que quiere mucho hablar antes que acabemos, tendremos esta oportunidad final de decir una última frase. Yo quería solo del punto personal también decir que ha sido un placer gigantesco conocer a Zahi y a Mariana en este proceso del desafío que les hemos dado de crear esta obra para pasar este mensaje de cómo el fascismo está
influenciando directamente en las vidas de las personas en Brasil en primera persona, en el caso Zahir, y que realmente ha sido un placer muy grande estar trabajando con vosotras y vamos a continuar trabajando, vamos a continuar intentando llevar el trabajo para otros contextos y que espero que todas las personas que estén nos acompañando puedan de alguna forma apoyar a la causa, apoyar a la creación de la película de Tassiano a través del crowdfunding. Y no sé si alguien quiere decir algo más. ¿Podrían alguien decir algo en tupí o en guaraní, perdón, en tupí guaraní, o en vuestra lengua exactamente una frase que nosotros no entendamos para acabar esta charla de hoy de una forma más linda? Não vale traduzir não, né? Daí pode fazer um canto pra gente, para fechar. Eu ia falar exatamente isso, cara. O canto vale muito a pena. Valeu, Sônia. Azapota, as enta, res eng até haurupi, ures eng idipu, res eng hawa, pes eng hawa pena numa, tá caraiu no prumus eng carpaua, prumu caridi erwano, às vezes no putar com ures eng até hau de porraua mama, tá caraiu ano na ija catual quando é por rewa. Uruicoco, tu o amiteb não é uru da po marcohau em hau ne vezes urenam etapa har como awa renam rezaru eu kakwe renam manuma akakwe e ur kakwe manua ne dewedo sadimukan o anehe caraiu né nazé caraiu awa para caraiu awa por rede catual awa e coeweta depende de eu mas ure não uri coeweta kutu uera o anuire não tá uri de mucango de reno man tá urera mu e canal o muro por pé no lá pota dengar hawa no também eredo kasota iwa ne pupe kawaru erezo kasota iwa ne pupe kawaru kawaru da warahia he ha he he eredo kasota iwa ne pupe kawaru erezo kasota iwa ne pupe kawaru kawaru da warahia he ha he he erezo kasota iwa ne pupe kawaru erezo kasota iwa ne pupe kawaru kawaru da warahia he 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 ujimuma ama akuzatai ujimuma ama akuzatai ai pa uruku ai pa danu pa uwa he ha ezai ozuzai saneren nuzawaruhu edai ozuzai sanerei nuzawaruhu Sem palavras, acabamos aqui. Muito lindo, Zahir. Obrigado. Muito bom. Maravilhoso. Obrigada. Também. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Foi um prazer Obrigada. com vocês. Valeu, Sônia. Valeu, Mari. Eduardo. Valeu, Zahir. Obrigada, Obrigado. gente. Mari. Seguimos juntos. Estamos juntas, estamos juntas.